Bom, antes do intervalo a gente estava falando aqui sobre prevenção do câncer de pele. Tem uma regra que ajuda a perceber os perigos das pintas. Eu mostrei uma pinta da Aninha ali e a regra que eu aprendi, e o doutor vai me dizer, é do A, B, C, D e E. Exatamente. É uma ótima forma para você não esquecer, não se perder. Quando você olhar, inclusive, para não sair, nem ficar apavorado aí, porque você tem uma pinta esquisita, né? Cada letra corresponde a uma característica de um possível câncer de pele, especialmente os malignos, que é como o Otávio falou, os melanomas. A letra A, o que significa a letra A? Assimetria. Então, você tem que a metade de cima, por exemplo, não combina com a de baixo. Então, você fica alerta e pode procurar realmente um exame dermatológico, porque essas são dicas que você faz no seu autoexame. Então, você examina, você coloca espelho para ver as axilas, a planta dos pés. Então, é importante... Dá pinta na sola do pé? Na planta do pé, Caramba, inclusive, são que tem uma potencialidade de ser mais maligna. Então, plantas e palmas nas costas, alguém pode te ajudar, dar uma olhadinha. Então, se autoexame, como você faz o autoexame da mama, você visualiza essas possíveis pintas. Começamos com o A, que é assimétrica, né? Isso. B. Os bordos, como nós vimos, irregulares. Ela não é redondinha como aquela primeira. Então, aquela interrupção. Isso é importantíssimo também, a segunda letrinha. C. As cores distintas. Então, um preto, um branco, um amarronzado, um castanho. Não é uniforme. Não é uma cor só. Exatamente. Tá. A letra D? O diâmetro. Então, você suspeite naquelas lesões com mais de 6 milímetros de diâmetro. Precisa tomar cuidado e procurar um exame dermatológico. A letra E? A evolução, aquilo que nós falamos. Então, normalmente, em menos de 3 meses, aquelas lesões que têm esse crescimento em até 3 meses, procura a necessidade de um exame dermatológico, porque a suspeita do autoexame leva você a procurar um exame que, normalmente, uma vez por ano, você deveria fazer, um exame completo. Já está na hora de eu fazer de novo? É importantíssimo. A dermatoscopia. É bem legal fazer a dermatoscopia, porque... tem uma câmera, né? Exatamente, você fotografa. Especial, uma câmera que fotografa de pertinho, né? Exatamente. E vai direto para o computador, né? Você olha do lado assim, você já vê a pinta ali que você acabou de fotografar. E aí você faz isso em todas as suas pintas suspeitas no corpo. E vai fazendo um acompanhamento e não vai retirar todas as pintas que já clinicamente nós sabemos que são benignas, para você não ganhar uma cicatriz, sendo que a lesão não precisaria ser retirada. Então é um exame que nós falamos que seria como a mamografia uma vez ao ano, o exame da próstata uma vez ao ano. A partir de que idade? Olha, veja bem, se você tem muita tendência ou casos hereditários na família de câncer de pele, há necessidade sim de procurar essa dermatoscopia a partir de 25, 30 anos de idade. Tá, apareceu alguma coisa, vai lá e já confere. E suspeita dessas lesões que não somem, que sangram, que às vezes estão inflamadas. Então, essas lesões que não desaparecem, você passou alguma pomadinha e não desapareceu, precisa de um olhar mais específico do dermatologista. Chegou uma pergunta muito legal pelas nossas redes sociais, aí é do Genilson Santos. Há câncer de pele não adquirido pela exposição do sol? Quer dizer, existem outras formas da gente ter câncer de pele sem ser o nosso amado sol? A grande questão é realmente os ultravioletas A e B, que são aqueles mais perigosos. O ultravioleta A, ele vai profundamente na pele, é o que nos bronzeia, e o B é o que queima, que dá aquela vermelhidão. E os dois fazem mal para a pele? Os dois fazem mal. Obviamente, o UVB, muito mais. O UVB é mais agressivo. Ultravioleta B, tem ultravioleta A e tem ultravioleta C, que não chega porque a camada de ozônio protege a Terra. Quando a camada de ozônio, pela agressão toda que nós estamos fazendo no nosso planetinha, não está um problema. Aí tem um dado muito interessante, que o Programa das Nações Unidas fez um estudo mostrando que a perda de 1% da camada de ozônio gera 50 mil casos de câncer a mais por ano. Caramba. Então é muito sério esse movimento ambiental, reduzindo os gases poluentes os grandes países. E nós temos esse dado também muito importante na região sul do país. Sabe-se que a maior incidência de câncer de pele é no sul. Por quê?
A diminuição da camada de ozônio leva a incidência principalmente em pessoas de descendências claras. Os alemães, italianos. Então, em Blumenau é a terceira cidade do mundo a ter melanoma e a primeira do Brasil, infelizmente, porque o Vale do Itajaí tem uma camada de ozônio muito prejudicada. Então, é um alerta, né, dessas questões ambientais, a conscientização para que se haja melhor e que a camada de ozônio seja mais protegida. A pergunta do Jefferson, além do sol... Existem cicatrizes, você pode ter lesões traumáticas e desenvolver em cima daquela região. Como assim? Se operou alguma coisa? Ou trauma, nessa região uma pele mais fragilizada, mas sempre com radiação ultravioleta A e B em cima dessa lesão. Quer dizer, é o sol ainda. É o sol. E ele causa os dois tipos de câncer, que não é o melanoma, que é o basocelular e o espinocelular. Esses são diretamente proporcionais e diretos pela radiação ultravioleta. São essas lesõezinhas vermelhas, peroladas. Sol. Quer dizer, não existe câncer de pele sem ser pelo sol. A incidência do melanoma, a incidência não é tão importante quanto os dois grupos do baso e o espinocelular. Mas, obviamente, a radiação solar, ele desencadeia todos os tipos. Você disse em algum momento aí, se alguém da família, se for hereditário e tal, tem que procurar com mais rapidez. Sim. Quer dizer, não é que só a genética ajude a ter o câncer, tem que ter a genética e a exposição ao solar. sol. Exatamente. E existem testes genéticos das mutações genéticas para detectar o melanoma. Então, existem alguns testes assim para pessoas ou famílias que têm. É interessante fazer esses testes genéticos das mutações genéticas. Porque é diferente, então, dos outros tipos de câncer, né? Porque tem pessoas que podem ter câncer no esôfago, no intestino, são outras causas, né? Exatamente. E que não é uma causa só, normalmente, né? Exatamente. Quando é interno o câncer. E na pele, não. Tem que ter essa radiação ultravioleta cumulativa errada desde a infância. Porque é como, se eu entendi direito, é como se eu tenho uma tendência com a pele mais clara, pouca melanina, quando o sol bate numa célula minha que está normal, ela enlouquece por causa na linguagem bem popular, né? E começa a se multiplicar, que o câncer nada mais é do que isso. É uma multiplicação adoidada de células que não param mais de se multiplicar. Exatamente. Quer dizer, e o start disso, quer dizer, é o sol. Cumulativo durante muitos anos, até ter as primeiras lesões benignas, pré-câncer, que é a queratose, e aí evolui no decorrer dos anos. Existem protetores sem oxibenzona, que é um componente, na verdade, absorvido pela pele, uma quantidade pode permanecer no seu organismo. Nós vimos, inclusive, uma matéria no Fantástico de domingo, falando causa danos ao meio ambiente, aos corais e tudo mais, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, permite uma concentração máxima de 10%. Então, a gente quer aproveitar o Dr. Otávio aqui, para você olhar a embalagem quando for comprar o seu protetor solar obrigatório aqui no Brasil, para você que quer se manter saudável, né? Então, procure aqueles protetores solares sem a oxibenzona, que sem dúvida nenhuma você vai estar, a gente está falando de meio ambiente, você está ajudando também não só a sua saúde, mas ao meio ambiente também. Eu vou pedir... Você quer dizer mais alguma coisa? Sim, que existem alguns hábitos que podem ajudar. Então, além do protetor solar diário, o uso de óculos anti-UV, chapéu, roupas mais protetoras e cuidado na praia, por exemplo. As barracas, não sei se você sabia, que devem ser usadas de lona, porque elas protegem de 50% da radiação ultravioleta, diferente das de nylon, que deixam passar 95% da radiação. Não adianta, então. Então, a pessoa acha que está protegida com uma barraca de nylon e, na verdade, está recebendo muita radiação ultravioleta. Eu pensava então, essa questão de hábito. E aquele sol que bate na areia e volta, que você Também, sente? mesma coisa. Da água existe uma reflexão. Reflexo. E na neve também, altos também. índices de reflexão. Então, você tem que estar protegido e a quantidade do filtro solar. No rosto, você precisa de uma colherinha de chá do protetor e no corpo, 3 colheres de sopa, para você ter realmente toda uma absorção. E existe um estudo recente mostrando que 63% dos brasileiros não usam o protetor solar no dia a dia. E quando se expõem, eles vão se expor voluntariamente sem a proteção. Então, é um hábito. Quer dizer, só depois das 4 da tarde, antes das 10 da manhã. Aquela regrinha básica, né?